Amados irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para confrontar uma verdade incômoda, mas vital para nossa jornada espiritual. Falaremos sobre algo tão comum em nossas vidas que raramente paramos para considerar suas implicações mais profundas. Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas possível, escreva nos comentários: eu quero fechar todas as portas de minha vida para que Satanás não tenha vitória sobre mim, nos meus hábitos alimentares. Estamos falando sobre a comida. Sim, as nossas escolhas alimentares. Parece mundano, não é? Mas a palavra de Deus nos revela que certas coisas que ingerimos podem não apenas prejudicar nosso corpo físico, mas também, de forma alarmante, abrir portas espirituais para a atuação do inimigo em nossas vidas. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 6, versículo 12: em todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Este versículo é um chamado à autodisciplina e à vigilância contra qualquer coisa que possa nos escravizar. Nosso corpo, conforme 1 Coríntios 6, versículo 19, é o templo do Espírito Santo. Esta é uma verdade poderosa e solene. Se nosso corpo é o santuário de Deus, então o que introduzimos nele tem consequências que transcendem o físico. Nossas escolhas alimentares adquirem, portanto, uma dimensão espiritual inegável. O inimigo de nossas almas é astuto. Ele não sempre se apresenta com garras e chifres. Muitas vezes, ele usa coisas aparentemente inofensivas, até mesmo agradáveis, para nos desviar do caminho de Deus. A comida é uma de suas ferramentas favoritas. Ele a utiliza para nos seduzir, nos distrair e nos enfraquecer espiritualmente. Pensemos no início de tudo. A primeira tentação registrada na Bíblia, no Éden, envolveu comida. Gênesis 3, versículo 6, descreve a mulher vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A serpente usou o desejo por algo físico, o fruto, para levar a humanidade à queda. A comida foi o veículo da tentação. Em nossa sociedade moderna, somos especialmente vulneráveis. Vivemos na era da gratificação instantânea, onde o prazer imediato é buscado a todo custo. A comida é frequentemente usada para preencher vazios emocionais, para aliviar o estresse, para celebrar ou para simplesmente satisfazer um impulso. Isso nos torna alvos fáceis. A palavra de Deus nos dá um alerta severo em Filipenses 3, versículo 19. Ela descreve aqueles cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória está naquilo que é terreno. Priorizar os desejos terrenos, como o apetite descontrolado, nos coloca em uma posição perigosa. A Bíblia chega a dizer que tais pessoas se tornam inimigas da cruz de Cristo. Quando nossos apetites não são controlados, eles abrem portas. Portas para a opressão espiritual, para a confusão mental e para a perda de discernimento espiritual. Um apetite desenfreado enfraquece nossa vontade. Ele diminui nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e de resistir às tentações. Lembrem-se do princípio da escravidão espiritual, descrito em Romanos 6, versículo 16. Somos escravos daquilo a quem obedecemos. Se obedecemos aos nossos desejos físicos desordenados, nos tornamos escravos deles. E isso inclui, sim, nossos hábitos alimentares. Olhemos para a história do povo de Israel no deserto. Eles foram libertos da escravidão física no Egito, mas lutavam constantemente com seus apetites. Em Números 11, versículos 4 a 6, vemos o povo reclamando amargamente da comida que Deus lhes provia, o maná. Eles ansiavam pelas comidas do Egito, em peixes, pepinos, melões, alhos poróis, cebolas e alhos. Essa queixa não era apenas sobre comida, era um sintoma de uma escravidão mais profunda. Era um foco excessivo no desejo físico que os impedia de confiar plenamente em Deus. O desejo deles era moldado pela escravidão que haviam experimentado. Eles ansiavam pela comida do lugar de onde Deus os havia libertado. Seu apetite não havia sido redimido. Eles ainda desejavam os prazeres associados ao lugar de sua opressão. Vemos um paralelo moderno alarmante. Muitos cristãos foram libertos da escravidão do pecado por Cristo, mas ainda estão presos por hábitos alimentares que prejudicam sua vida espiritual. A incapacidade de jejuar, a névoa mental constante, a perda de autodomínio, tudo isso pode ser resultado de uma escravidão alimentar não quebrada. Consideremos o açúcar. Ele se tornou um dos maiores instrumentos de escravidão silenciosa em nossa sociedade.
O açúcar vicia. Ele altera a química do nosso cérebro de maneiras que dificultam o controle e a clareza mental. A adicção ao açúcar pode impedir o florescimento do espírito em nós. 2 Timóteo 1, versículo 7, nos diz que Deus nos deu um espírito de poder, amor e autodomínio. Como podemos manifestar autodomínio se somos governados por impulsos ditados por uma substância viciante? A adicção ao açúcar mina diretamente essa fruta do espírito. O açúcar também afeta nossa clareza mental. 1 Coríntios 14, versículo 33, afirma que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Uma mente constantemente nublada por picos e quedas de açúcar no sangue não consegue andar em paz. Ela luta para discernir a voz de Deus e as realidades espirituais. A disciplina é fundamental na vida cristã. Jesus esperava que seus seguidores jejuassem. Em Mateus 6, versículo 16, ele não diz se jejuardes, mas quando jejuardes. O jejum é uma prática esperada para o crescimento espiritual. O jejum é um ato de autodisciplina radical. É dizer ao corpo que o espírito está no controle, não o contrário. A autodisciplina é um fruto do espírito, conforme Gálatas 5, versículo 22. Ela requer cultivo, esforço consciente e perseverança. O jejum, quando feito com o coração certo, quebra cadeias. Isaías 58 descreve um jejum que agrada a Deus, um jejum que liberta os oprimidos e desfaz as ataduras da servidão. Certas cadeias espirituais só são quebradas quando submetemos nosso corpo à vontade de Deus através da disciplina e do jejum. Precisamos de discernimento sobre o que consumimos. 1 Coríntios 10, versículo 20, nos adverte contra a participação em práticas que não são de Deus. Isso se estende além da comida sacrificial a ídolos, como era o contexto imediato. O princípio é mais amplo. Alguns alimentos ou produtos podem estar ligados a práticas espirituais ou intenções contrárias à vontade de Deus. Precisamos estar vigilantes e buscar o discernimento do Espírito Santo. Lembrem-se do exemplo de Daniel. Daniel 1, versículo 8, relata sua decisão de não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Essa foi uma decisão de consagração espiritual. Daniel entendeu que o que ele comia tinha implicações espirituais e decidiu honrar a Deus com seu corpo. A gula é frequentemente vista apenas como um excesso físico. Mas a Bíblia a trata como um problema espiritual profundo. Gula não é apenas comer muito. É uma desordem da alma, onde o corpo obedece à carne em vez do espírito. Filipenses 3, versículo 19, novamente aponta para aqueles cujo Deus é o ventre. A gula pode se tornar idolatria. A comida se torna um refúgio, uma fonte de conforto ou segurança, usurpando o lugar que só Deus deveria ocupar em nossos corações. Salmo 46, versículo 1, nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Buscar refúgio na comida em vez dele é idolatria. Jesus nos adverte severamente em Lucas 21, versículo 34. Ele diz: Inacautelai-vos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A glutonaria pode pesar nosso coração. Ela nos torna espiritualmente pesados e despreparados para a volta de Cristo ou para enfrentar os desafios espirituais. A gula enfraquece nossa autoridade espiritual. A falta de autonegação na área da alimentação mina nossa capacidade de resistir a outras tentações. Jesus disse em Mateus 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. A autonegação começa nas áreas mais básicas da vida, como o que comemos. A boa notícia é que há esperança e um caminho para a restauração. Começa com a entrega total a Deus. Romanos 12, versículo 1, nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Apresentar nosso corpo inclui submeter seus apetites e desejos ao controle do Espírito Santo. É um ato contínuo de adoração. A transformação acontece pela renovação da mente, como diz Romanos 12, versículo 2. Precisamos mudar a maneira como pensamos sobre nosso corpo, sobre a comida e sobre nossos desejos. Nossa mente deve ser alinhada com a vontade de Deus. Isso nos capacita a discernir o que é bom, agradável e perfeito aos seus olhos, inclusive em nossas escolhas alimentares.
Finalmente, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31, declara, portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cada escolha alimentar se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. Ela reflete quem realmente governa nossas vidas, nossos apetites ou o Espírito Santo. Que possamos, a partir de hoje, fazer escolhas conscientes. Escolhas que honrem o templo do Espírito Santo que é nosso corpo. Que nossas mesas não sejam altares para a gula ou a escravidão, mas lugares onde celebramos a liberdade e a disciplina que temos em Cristo. Que Deus nos capacite a viver em total submissão a Ele, em corpo, alma e espírito. Amém. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, não custa nada para você, mas para mim fará muita diferença. Escreva nos comentários de qual cidade você é, vou tentar responder a todos os comentários. Que Deus te abençoe sempre.